estamos aqui nas celebrações dos 500 anos da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães e o Centro Ciência Viva de Lagos vai levar-vos por uma viagem que eu espero que seja, no mínimo, inesquecível. Eu sou a Inês e, juntamente com a Sara e com o Hélder, vamos então começar esta viagem. Eu gostava de começar por perguntar à Sara o principal, que é: quem foi então Fernão de Magalhães? Olá, Sara. Olá. Olha, Inês, para mim Fernão de Magalhães foi uma pessoa extremamente importante, com um caráter muito aventureiro, e era uma pessoa que gostava imenso de viajar pelo mundo. Tinha, como os cientistas, o bichinho da curiosidade e era movido por aquilo que era o interesse dele de conhecer coisas novas, caminhos novos e novos territórios. Mas, se calhar, queres que eu te conte a história desde o princípio? Eu gostava de saber mais e por que não começar pelo princípio? É uma boa ideia. Vamos então contar-vos a história de Fernão de Magalhães. Talvez comecemos quando ele tinha mais ou menos este tamanho. Ok. 12 anos. 12 anos. Fernão de Magalhães ia para Lisboa para a escola de pagens da rainha Dona Leonora. Levava com ele um baú. Um baú? No baú tinha uma muda de roupa, tinha castanhas que a mãe lhe pedia para partilhar com o irmão, que já estava na escola. E levava também 3 pedrinhas que os irmãos que ficavam em casa lhe deram para ele nunca se esquecer das brincadeiras no rio Lima. E assim partiu Fernão de Magalhães para a escola de pagens da rainha Dona Leonor. Mas ele, nesta escola, Inês, não ia aprender a ler e a escrever. Fernão de Magalhães ia aprender a ser fidalgo, uma pessoa importante. Uma pessoa importante, porque ele já sabia ler e escrever. Já sabia. Ia aprender sobre matemática, astronomia, ciência, ler cartas, a arte de navegar e, claro, como usar uma espada. Era disso que ia fazer dele também uma pessoa importante. Ok, posso ver a espada? Podes, claro. É mesmo? Parece verdadeira? Tem cuidado, não te cortes, então. está bem? Para além disso tudo, esta escola era importante porque ficava na corte, em Lisboa. A corte onde vivem os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas. Exatamente. Ok. E na corte era onde tudo se passava. E Fernão de Magalhães, deambulando nos corredores da corte, conseguia ouvir as histórias dos outros navegadores e os outros aventureiros que vinham e contavam as suas aventuras. Corria isto o ano de 1492. Diz-te alguma coisa? Acho que sim. Acho que foi o ano em que Cristóvão Colombo chega à América. Exatamente. E é precisamente neste ambiente que Fernão de Magalhães faz a escola de fidalguia e torna-se também extremamente curioso por descobrir novos caminhos. Isto também ativa um bocadinho o bichinho, é isso? Em 1504 chegou o dito momento de partir. Partiu com os amigos e com o irmão também, numa das suas grandes aventuras. E para onde é que eles andaram, Sara? Desceram a costa da África, andaram por África, chegaram mesmo à Malásia, andaram nas ilhas do Oriente, sabendo nessa altura também sobre navegação, onde encontrar as especiarias, e acabam depois por, passado uns tempos, regressar ao norte da África, onde defendia os territórios portugueses. É numa dessas defesas de territórios que ele acaba por ser ferido numa perna e ficar coxo para sempre a coxear. Exatamente. Mas isso também vai fazer com que ele regresse à corte em Lisboa. Infelizmente... Por esta altura era quem? O rei de Portugal? Dom Manuel I. Dom Manuel I era o rei de Portugal e ele não estava nada satisfeito com Fernão de Magalhães. Estava aborrecido? Sim. Fernão de Magalhães tinha sido acusado de uma coisa que tinha feito, de uma ilegalidade. Na verdade, ele provou a toda a gente que era mentira, que não era verdade a ilegalidade que ele tinha cometido. Mas aquela desconfiança perdurara para sempre. E isso entristeceu imenso. Com certeza, deve ter sido muito frustrante para Fernão de Magalhães ter sido acusado de uma coisa que não fez. Deve ter ficado bastante ficou triste. muito, muito triste. Foi muito difícil conseguir e não lhe davam crédito a nada do que ele pedia ou queria fazer. Coitado. Felizmente encontrou um amigo a dada altura na corte. Isso é bom. Sim, Rui Faleiro. Foi um grande amigo que se encontraram na corte de Lisboa. Rui Faleiro era um sábio, um verdadeiro cientista, um senhor de conhecimento. Sabia de muitas coisas, é isso? Muitas, muitas coisas. Astronomia, navegação, cartas, correntes. Era com ele que todos iam falar sobre como proceder às suas viagens e como ler as suas cartas.
Está bem, Sara, vamos só, se quiserem aproximar, podemos dar aqui uma olhada nos mapas em cima da mesa. E estando aqui a falar de Rui Faleiro, nós não temos cá Rui Faleiro, mas para todos os efeitos, temos aqui o Hélder, que está ao pé de instrumentos de navegação, que eu tenho a certeza que Rui Faleiro perceberia muito deste tipo de instrumentos. Portanto, vamos aqui ter com o Hélder, venham, e vamos perguntar-lhe o que é que ele tem para nos mostrar. Olá, Hélder. Olá, Inês. Eu não sou o Rui Faleiro, nem de lá perto, hein? Nem lá perto. Mas Rui Faleiro foi um dos maiores sábios do seu tempo. Mas Portugal sempre foi ilustre e teve ilustres astrónomos, cartógrafos, navegadores e astrónomos como o Pedro Nunes ou Dom João de Castro. Mas para aventurarem-se em alto mar, os portugueses tiveram que recorrer a outras coisas. Então recorreram aos astros. Certo. Então, astros como o Sol e as estrelas. E para isso tiveram que desenvolver e aperfeiçoar instrumentos de navegação. E alguns deles temos aqui nesta mesa. Okay. Temos aqui o quadrante. Temos aqui o quadrante. Que foi muito utilizado. É um quarto de círculo, que tem aqui uma escala graduada, em que tem um pequeno prumo e depois tem duas pínulas em que se alinhavam as duas pínulas com o astro. E então depois lia-se nessa escala graduada onde é que o pêndulo estava a marcar. Boa, Hélder, e mais? Temos aqui outro instrumento. Eu acho que sei qual é este, é o astrolábio. É o astrolábio. O astrolábio, também é um instrumento muito importante de navegação, que também tem aqui duas pínulas, mas se usarmos o Sol, este Sol que me está aqui a bater na cara agora, o Sol ao longo do ano e ao longo do dia ele tem alturas diferentes. Então não é a mesma coisa que usarmos a estrela polar. Então os portugueses também usavam umas pautas astronómicas, umas tabelas de inclinação solar. Como que para completar as medições que eram feitas com o astrolábio náutico? Era toda para fazer as correções e para termos então a latitude do lugar. Além destes dois instrumentos, temos aqui um que não é circular, não tem nenhuma circunfluência graduada, mas tem aqui uma haste e tem aqui esta peça que vai deslizar nesta haste. Consegues dizer-nos como é que se chama? É a balestilha. Balestilha. A balestilha, ou seja, eles tinham que alinhar com o horizonte e tinham que alinhar com a estrela polar, por exemplo, e então mover então, esta haste nesta barra graduada que tem aqui deste lado. Conseguimos ver aqui, então, todos os valores. E foi com instrumentos destes e que os portugueses puderam se aventurar então por alto mar e navegar, como diz a história, né? Navegar por mares nunca antes navegados. Boa. Hélder, muito obrigada por toda a informação que nos deste. Queres dizer mais alguma coisa? Falamos já daqui a pouco, tá bom? Está bem. Eu agora vou retomar a nossa história. Acho que ficamos na parte de Rui Faleiro e da sua relação com Fernão de Magalhães. Vamos novamente ter com a Sara para perceber o que é que ela tem para nos dizer sobre isto e para retomarmos então esta nossa grande viagem. Sara, voltamos então a Rui Faleiro e a Fernão de Magalhães. Que tinham desenvolvido uma grande amizade. E esta amizade permitia que eles desenvolvessem ideias, projetos, uns que acabavam por perceber que não eram concretizáveis e outros que achavam que um dia haviam de concretizar. E um desses projetos que desenvolveram os dois em conjunto tiveram mesmo a necessidade de fazer um pacto. Um segredo? Um segredo sim, aqui? uma espécie de pacto, porque continha informação, sim, que era secreta, que Rui Faleiro tinha acesso a essa informação. Haviam rumores que diziam que, a sul do Brasil, descendo a costa, Sim. perto da latitude 40 graus sul, haveria uma passagem para o Mar do Sul. Ora, isto não foi fácil para conseguir montar este projeto, por assim dizer. Mas o que é certo é que os dois concretizaram a ideia e acharam que este projeto efetivamente podia mostrar coisas que ainda nunca se tinham mostrado. Então, o que é que eles acabaram por fazer com essa informação? Tiveram que ir ao rei de Portugal pedir uma audição para pedir autorização para desenvolverem e embarcarem nesta aventura. O rei de Portugal, na altura, era Dom Manuel I. Dom Manuel Só I. para estarmos aqui todos... Exatamente. Aquele que não tinha ficado muito satisfeito com Fernão de Magalhães. Já estavam aborrecidos há uns tempos. E não é? a birra continuou e o rei Dom Manuel I terá dito a Fernão de Magalhães que não autorizava a sua expedição. Fernão de Magalhães terá mesmo perguntado ao rei se ele autorizava que fosse servir outro fora do país. E acho que dizem que o rei terá dito
podes ir servir quem tu bem quiseres. E era exatamente o que Fernão Magalhães queria ouvir, não é, Sara? Na verdade, sim, queria precisamente ouvir isso, já tinha percebido, e uma das ideias que tinham em mente era levar este projeto ao rei Dom Carlos I. Rei do nosso país vizinho. Exatamente. Tinha acabado de ser nomeado rei, era um jovem. E Fernão de Magalhães esperança neste rei autorizar a expedição deles. Nesta possibilidade, ok. E como é que correu? Eles tiveram que primeiro mudarem-se para Sevilha, onde se instalaram. E correu bem? Sim, com algumas atribulações. A primeira coisa boa é que Fernão de Magalhães apaixonou-se e casou. Exatamente. Apaixonar-nos e casarmos é sempre agradável. Mas só depois de um ano de serem instalados em Sevilha é que conseguiram uma audição com o rei, Dom Carlos I. E tentaram convencê-lo, precisamente apresentando este mapa. Foi assim que o convenceram? Foi. Usaram vários argumentos que favoreciam Fernão de Magalhães por ser um bom navegador e ter muita experiência na arte de navegar, mas havia outras questões que os podiam tentar fazer convencer Dom Carlos I. Era a questão política. Lembras-te na história que Portugal e Espanha tinham feito um tratado. Dividiram o mundo ao meio, não foi? Exatamente. Em que quem viajasse para este estava em território português. Portanto, os portugueses poderiam explorar todos os territórios que estavam a este da linha que dividia esse mundo em dois. Okay. E os espanhóis teriam o direito de viajar para o oeste e explorar os territórios do outro lado. E foi assim que convenceram o rei, porque se tudo estivesse certo no projeto deles e na ideia deles, então haveriam umas ilhas que eles podiam explorar, as Ilhas Molucas, nome engraçado. de onde vinham muitas especiarias. Certo. E Dom Carlos I então percebeu que também havia um interesse económico nesta viagem, porque se tudo estivesse correto e a viagem fosse bem sucedida, podia-se instalar uma rota comercial de especiarias a favor da coroa espanhola. E parecia tudo fácil. Parecia tudo fácil, casou, apaixonou-se. Um pequenino detalhe é quem é que pagar esta viagem. Pagar a viagem. Tiveram a sorte de alguém acreditar neles, quase pagar a viagem toda, certo, a troco de receber os lucros desta mesma rota que eles iriam implementar e mostrar ao mundo que existia. Então, se havia alguém para pagar a viagem, para financiar a viagem, e se tínhamos as autorizações do rei Dom Carlos I, estava tudo pronto para... Exatamente. Dom Carlos I concede precisamente a expedição à aventura, este projeto concretizar-se, e autoriza que 5 naus levem o estandarte de Espanha e partam à procura da dita rota comercial. Ok. Já podemos falar sobre de onde é que eles saíram? Se calhar, acho que vamos falar sobre embarcações. Embarcações. Podemos falar sobre embarcações. O que é que tens para me dizer sobre isso? As embarcações da altura, conhecia-se muito bem a caravela e as naus. Disse-te que Fernão de Magalhães tinha tido autorização para levar 5 naus na sua viagem. Que não eram caravelas. Que não eram caravelas. Mas sabes uma coisa? Eu acho que o Hélder vai saber explicar. Vai? Vai. Então eu vou ter com o Hélder e vou tentar perceber que tipo de embarcação incontornável temos aqui nesta viagem de Fernão de Magalhães. Vamos aqui conversar com o Hélder e tentar perceber que embarcação é que temos aqui. Eu sei que é uma oficina aumentada do Centro Ciência Viva de Lagos e muitas vezes as pessoas até podem participar na montagem desta caravela, não é assim, Hélder? É isso mesmo. Isto é uma oficina DOING, nós temos essa terminologia, uma oficina aumentada, onde nós levamos esta caravela, todos vão colaborar e todos vão colocar uma peça e no final todos vão poder dizer eu ajudei a montar uma caravela. É uma caravela estilizada para facilitar também a montagem, que as peças sejam o mais parecidas possível para não termos numerar todas, mas os portugueses não começaram a aventura dos descobrimentos com uma caravela. Então? Começaram com uma barca. E Gilianos, aqui de Lagos, foi quem dobrou o cabo Jador. Mas a barca de Gilianos começou a ficar aquém das necessidades e pouco versátil. Então surgiu a caravela. Teve outra embarcação pelo meio, mas há poucos registros e uma história pode-se contar um pouco dessa embarcação, certo. Mas a caravela foi o maior salto tecnológico da altura. Ou seja, estávamos no topo da tecnologia. Muitos estudos de hoje e muitos documentários hoje
equiparam as nossas caravelas às agências especiais hoje. Quando estão a pôr um Space Shuttle, a nossa caravela era o Space Shuttle para irmos os portugueses, como por exemplo... para os mares. Ou seja, os portugueses foram beber informação ao Mediterrâneo, aos mares do Norte e conseguiram juntar tudo e criarem uma embarcação muito versátil, muito rápida e que foi muito importante para a navegação do Atlântico, até dobrar o Cabo da Boa Esperança. E aí viram que a caravela, se calhar, já ficava aquém das suas necessidades, precisavam de mais tonelagem. As caravelas tinham cerca de 50 tonelagem, as barcas tinham 30 e depois começaram a aumentar a tonelagem às caravelas, aparecendo a caravela redonda, que de caravela só tinham o nome caravela e que já tinham de 100 a 250 tonelagens, e porque havia a necessidade de ter mais tripulantes e muito mais mantimento. As rotas iam ser muito mais longas. Mas acho que a Sara sabe mais umas coisas destas. Então, era exatamente isso. Obrigada, Hélder. Vamos agora perguntar à Sara se efetivamente foram usadas naus, caravelas ou que tipo de embarcações é que foram usadas nesta empreitada de Fernão de Magalhães. Venham comigo. Sara, pelo que eu percebo, foram utilizadas naus nesta empreitada e não caravelas. Porquê? A nau, como o Hélder acabou de explicar, era uma embarcação maior que permitia viajarem mais homens a bordo e com uma autonomia mais longa. Para viagens muito longas era interessante utilizar as naus. A caravela era uma embarcação que viajava muito mais veloz, mas que levava muito menos pessoas a bordo. Mas vou-te dizer uma coisa, Inês, não é consensual nos registros que tipo de embarcações é que Fernão de Magalhães utilizou. Normalmente falamos de 5 naus, mas há registros de que não eram bem 5 naus. Aqui na nossa história vamos continuar com as 5 naus de Fernão de Magalhães. Perdoem-nos se, efetivamente, alguém... houver aqui algum equívoco, não é? Alguma discórdia ou alguma outra informação. As 5 naus que partiram tinham nomes, certo? Trindade, Vitória, Conceição, Santiago e Santo António? Sim, e Boa. Santo António. E eu acho que já falámos de tanta coisa que só falta falar de quem é que ia dentro das embarcações. Exatamente, vamos então perceber. Fernão de Magalhães conseguiu montar uma tripulação de 240 homens, de variedíssimas nacionalidades. Iam portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, gregos, até um malaio ia a bordo. Da Malásia? Sim. E uma história curiosa é que, mesmo no fim, quando estava quase tudo pronto, houve um italiano, um jovem italiano, que apareceu a dizer que queria muito participar nesta empreitada. Ele conseguiu? Conseguiu porque pagou o bilhete para ir. Uau! Pagou o bilhete, foi o único a pagar para ir. bilhete para ir a esta viagem. E foi-lhe dada uma missão. A missão era registar num diário tudo o que se passava na viagem. Parece bastante importante. Era António Pigafetta. António Pigafetta. Quem era António Pigafetta? Era um geógrafo e um cartógrafo, penso eu, que registou então a missão, registou a viagem neste diário de bordo, por assim dizer. E então? Vamos partir? Eu Se já calhar estou um já está bocadinho na altura ansiosa, de- já estamos aqui a falar há muito tempo, ainda nem sequer começámos a viagem propriamente dita. Vamos Então lá. vamos lá. A viagem de Fernão de Magalhães começa no dia 20 de setembro de 1519. 1519. Partiram de... Eu sei. São Lucar de Barrameda, em Espanha. Exatamente. Partiram ao pé de Sevilha, partiram de São Lucas de Sim. Barrameda. Dirigiram-se, rumaram até às Canárias, território espanhol. Sim. Conseguiram abastecer novamente as naus. Sim. E depois? Partiram, passaram ao largo de Cabo Verde. E chegaram ao Brasil. Território? Mas espera, segundo as minhas contas, o Brasil nessa altura era território português. Exatamente, mas passaram em pezinhos de lã, Inês, Foram. para que ninguém desse conta que eles estavam por ali a passar. E ninguém deu conta? Não, felizmente não. Boa. E continuaram a viagem rumo a sul. A Ok. partir daqui, até aqui tudo ok. Já era conhecido. Já conhecida. A partir daqui temos uma nova viagem que começa. A dita descoberta de caminhos novos, não é verdade? Portanto, partem do Brasil para sul. Rumo a sul, à procura dos 40 graus sul, onde haveria então de estar um estreito, Um e que estreito. passaria para o mar do sul do outro lado. E a partir daqui? Nem tudo foi fácil. Não foi fácil. Começaram a haver alguns tumultos e revoltas dos outros capitães das outras naus. Fernão de Magalhães foi mais ou menos apaziguando, mas a coisa piorou quando passaram numa enseada muito larga,
onde encontraram uma abertura que quase parecia a dita passagem. Mas não era? Não, Fernão de Magalhães disse aos outros capitães que por ali não iam, porque ele não andava à procura de um rio de água doce e, portanto, ele ia à procura de uma passagem pelo mar. Estavam, efetivamente, naquilo que se conhece hoje como o Rio Prata. Isso é na Argentina? Na Argentina, sim. E continuaram. Os capitães estavam nada contentes com a decisão, mas tiveram que acatar as decisões de Fernão de Magalhães. Mas o inverno começava-se a estamos instalar... no inverno no hemisfério sul. Exatamente. E, portanto, viram-se forçados a parar no porto de São Julião. Também na Argentina? Sim, um pouco mais a sul. Tiveram que parar 5 meses. E durante este período de 5 meses houve mesmo uma grande revolta dos capitães das outras naus. Fernão de Magalhães foi com muita astúcia que conseguiu controlar essa revolta, mas ordenou trabalhos pesados para quem se tinha revoltado contra ele. Portanto, aquilo teve os seus contornos, efetivamente. Não correu da melhor forma. E depois? Embora estivessem parados no Porto de São Julião, havia uma nau, a mais ligeira de todas, Santiago, que conseguia fazer pequenas viagens de prospecção mais a sul à procura do dito estreito. Infelizmente, numa dessas viagens de prospecção, acaba por sofrer um naufrágio. E a tripulação? Não, correu tudo bem. Conseguiram salvar a tripulação. E foram distribuídos pelas outras naus. Mas o que é certo é que, Inês, temos noção de que já estamos em outubro de 1520. Já passou um ano? Passou um ano desde que saíram. Certo. E as coisas começam a ficar um pouco instáveis. Fernão de Magalhães tem alguma insegurança, efetivamente, se deve ou não continuar com esta empreitada. Arriscando um pouco mais a sul, há um registro muito engraçado. Então. É que nos diários de Pigafetta tem mesmo escrito que numa destas viagens encontram umas aves que não sabiam voar, mas sabiam nadar muito bem. Não eram galinhas? Não eram galinhas nem gansos, mas tinham umas riscas pretas no dorso. Já sei do que é que estamos a falar, Sara. São os pinguins de Magalhães, é isso? Sim, é isso mesmo. Como foram a primeira vez descritos nos diários de Pigafetta, depois, bastante mais tarde, acabam por ganhar o nome de pinguins de Magalhães. Coitado, este está um bocadinho coxo, vou levá-lo comigo para ele poder passear um bocadinho. Mas sabes, Inês, que não foi a única coisa que ganhou o nome de Magalhães. Então? Havia também a descrição de 2 nuvens no céu, que eram visíveis apenas no hemisfério sul, e que ganharam o nome das nuvens de Magalhães. E muito mais tarde, quando andámos a descobrir a Lua e a estudar a Lua, de Magalhães? Não. Então? A Lua acabou por ganhar nome de... Zonas da Lua ganham o nome de descobridores e aventureiros. E então Fernão de Magalhães tem o nome do mar aqui. O Mar de Magalhães, na Lua? Sim, creio que sim. Olha, agora não estou bem certa se é bem mar que se chama, mas sim, tem o nome de Magalhães. Boa. Então, depois de termos encontrado estes gansos, que afinal não são gansos, mas sim os pinguins de Magalhães que foram nomeados depois desta primeira descrição, como é que corre o resto da viagem? Foi efetivamente em outubro de 1520 que descobrem a entrada para o estreito. E diz-me uma coisa, foram as naus todas? Não, estavam só 4 naus. Havia discórdia se haviam de continuar a viagem ou de regressar. Acabam por tomar a decisão de continuar a viagem pelo estreito, mas há uma das naus que aproveita a confusão e foge de regresso para a Espanha. E, efetivamente, eu acho que foi medo que eles tiveram. Apenas 3 naus, então, continuaram a viagem pelo estreito. 3. No estreito não era fácil, era tudo muito caminhos muito pouco profundos, muito rochosos, e tiveram um mês dentro do estreito. E ao fim do mês conseguem finalmente sair para aquilo que eles descrevem como encontrar um mar aberto e pacífico. O Mar Pacífico, que corresponde hoje ao nosso Oceano Pacífico? Sim, corresponde. Mas esse Oceano de Pacífico e de Calmo não tem nada. Não tem, efetivamente. Foi uma das sortes da viagem de Fernão de Magalhães, foi nunca ter encontrado uma verdadeira tempestade quando entraram no Mar Pacífico. Que sorte! Sim, mas que sorte por um lado, mas Inês, levaram 3 meses sem voltar a ver terra. Coitadinho. Rumaram a noroeste, à latitude das Ilhas Molucas, mas não encontraram terra, só passado 3 meses. Acredita que a fome levou-os a comer
ratos, ratazanas, serradura. Que bom. Descrevem que comiam também o couro dos mastros das naus. O couro Sim. dos mastros. Sim, o couro dos mastros. E que bebiam água que era amarela e estava putrefacta. Então, nesse momento, eles devem ter perdido algumas pessoas. Sim, a Até- tripulação acaba por morrer, parte dela de escorbuto. Escorbuto, aquela doença que se deve à falta de vitamina C no nosso organismo, muitas das vezes por falta de alimentos frescos na nossa alimentação, não é? Sim, Que eles não tiveram, como vimos, o couro dos mastros, a serradura não é muito fresca. Não. Portanto, Faltavam-lhes os legumes e as frutas. Exato. Conseguem encontrar uma ilha que chamam de Ilha dos Ladrões. Porque não me digas que foram assaltados. Foram Assaltados. assaltados. Na Ilha dos Ladrões param para abastecer efetivamente a empreitada e chamam-lhes de ladrões porque depois destes primeiros contactos os habitantes dessa ilha acabam por tentar assaltar as naus. Sabes onde ficam estas Era ilhas? isso que eu ia perguntar agora. Onde é que Estas elas ilhas ficam? hoje chamam-se Ilhas Marianas e ficam ao pé da Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas, sabes que é numa fossa oceânica de confronto entre as placas Pacífica e das Filipinas e, pelo que se sabe, é dos locais mais profundos do nosso planeta. Chega quase aos 11 km, 11 mil metros de profundidade, acreditas? Muito funda, não sabia que era tão funda. Sim, é verdade. Voltando à nossa viagem, efetivamente, pouco depois de terem saído das Ilhas dos Ladrões, acabam por encontrar um grupo de ilhas que dão o nome de Filipinas. Porquê? Já havia aquelas bolachas super boas, os filipinos, que há agora? Não, Inês. Não havia? Não, ainda não. Mas aquilo que havia era na verdade foi chamado de Filipinas por ser uma homenagem ao Príncipe Filipe, filho de Dom Carlos I, rei de Espanha. Mas que chique. E efetivamente é por ele que se dá o nome de Filipinas. Olha, Inês, agora tenho uma notícia que tu se calhar não estás à espera. É Porquê? que foi nas Filipinas, nem tudo correu bem. Foram assaltados outra vez? Não. Nas Então. Filipinas houve alguns contactos que foram proveitosos com algumas tribos locais, mas a dada altura, numa das viagens a uma pequena ilha, ao pé de Cebu, sofrem uma emboscada. Há vários homens que perdem a vida, incluindo Morreram? Fernando Magalhães. Não. Sim. Fernando Magalhães perde a vida em Cebu, ao pé de Cebu, nas Filipinas. Então, não mas- acaba a viagem. Tudo isto perde um bocadinho o sentido. Como é que foi a partir daqui? Sebastião de Elcano, um espanhol, um capitão de uma das outras naus, acaba por tomar conta da empreitada e levar a cabo aquilo que era a missão de encontrar as Ilhas das Molucas. Mas olha, eles tinham 3 naus, não havia homens suficientes para manobrar as 3 naus e acabam por destruir Conceição, se não me engano. Sim, Conceição é destruída nesta altura. Fica apenas a Trindade e Vitória e acabam por andar à deriva durante 6 meses. Mais 6 meses. Mais 6 meses desta viagem. Felizmente, passado algum tempo, conseguem encontrar as tão desejadas Que não são malucas as mas ilhas das Molucas. das Molucas. A ilha da especiaria que eles queriam muito levar de regresso à Espanha. Ao fim e ao cabo, Sara, este era o objetivo final desta viagem, ou Sim. um dos principais, não era? Era levarem cravinho de volta à Espanha. Sabes porque é que o carvinho é assim tão importante? Não? Olha, ainda hoje é usado para as anestesias dos dentistas. Não sabias? Então, vamos Eu vou-te ficar anestesiados? desafiar, não, eu vou-te desafiar a provares um cravinho. E Tá vou-te bem, dizer tá também que o cravinho era muito importante como antibacteriano e anti-inflamatório. E era pensei que era usado tão nessa procurado. altura precisamente por isso. Ok, mas espera, então nós tenho que provar, eu digo nós porque o meu amigo Magalhães também vai provar, não é? Mas posso chamar o Helder para vir provar isto connosco? Então provamos todos no fim? Pode Achas ser. que é uma boa ideia? Também Sim. estamos quase a acabar a nossa viagem. Pode ser. Daqui para a frente, Sebastião de Elcano comandava a Vitória e não me lembro do outro nome do capitão que comandava a nau Sebastião? Trindade. Não. A Trindade. Também não me recordo agora, mas acabam por tomar a decisão de que a Vitória iria rumar a oeste, em que ia viajar para as águas portuguesas. E a Trindade ia viajar a este, retomando o caminho inverso por águas espanholas, território espanhol. Mas a Trindade tem um problema que tem que voltar atrás. E então apenas Vitória consegue efetivamente terminar a viagem e chegar de volta ao porto de partida. São Lucar de Barrameda. Exatamente. Foi em março de 1522. Foram 3 anos de viagem ainda, não é, Sara?
apenas 18 homens conseguiram concluir esta viagem. E António Pigafetta foi um deles, que adoro. Ainda foi bem. graças a ele, precisamente, que eu hoje posso contar esta história. Com os Ainda bem. registros de António Pigafetta conseguimos efetivamente ter muita informação e muito detalhe daquilo que foi a primeira viagem de circunnavegação do nosso planeta. Que bom. Obrigada, Sara. Obrigada, Hélder. Tenho uma prenda para ti, portanto podes pegar num cravinho. Mas eu não queria fazer isto sem desafiar toda a gente que está lá em casa a fazê-lo connosco. Toma, Hélder. Eu vou pegar aqui num cravinho para mim e para o meu amigo Pinguim Magalhães e gostava de desafiar-vos a todos aí em casa a fazer isto. Eu espero não ficar com a boca anestesiada, mas... Ok. É caso para dizer, vitória, vitória, acabou-se a história. Obrigada a todos que estiveram com o Centro Ciência Viva de Lagos nos 500 anos, nas celebrações dos 500 anos desta viagem de circunnavegação de Fernão Magalhães. Até já!